Glória a Deus. Obrigado, queridos. Obrigado. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Está muito fraco esse amém de vocês. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus por esse momento tão precioso de estarmos na casa do Senhor, adorando e exaltando o nome dEle. Obrigado, ministério. Quero louvar a Deus por esse convite, agradecer a Deus pelo carinho da vida do meu amigo pastor Márcio, pastora Com, enfim, vocês. Trago um abraço especial da minha esposa, pastora Cida, na nossa igreja ali de Brasil para Cristo. Que Deus continue nos abençoando, derramando graça e principalmente caminhando debaixo da bênção da misericórdia do Senhor. Amém, meus filhos? Vamos ficar de pé nessa noite, vamos ler a palavra de Deus, mas antes disso, você já cumprimentou seu irmão aí que está atrás de você? Dá um abraço aí seu irmão, a sua irmã nesta noite, dá a paz do Senhor. Você chegou, não cumprimentou esse irmão, essa irmã, dá a paz do Senhor para ele, diga meu irmão, a paz do Senhor, alegria te rever, vira para quem está atrás de você, dê a paz a este irmão, a esta irmã, isso. E vamos adorar a Deus e exaltar o nome de Jesus, porque Ele é digno de toda glória, toda honra e todo louvor. Amém, meus filhos? Vamos ouvir a palavra de Deus. Quem quer ouvir a palavra de Deus, diga amém, Jesus. Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1, versículo de número... Só pegar meu óculos aqui, queridos. Versículo de número 3 até o verso de número 6, Neemias capítulo 1, versículo 3 até o 6, e o tema de nossa mensagem nesta noite é a reconstrução dos nossos muros, a reconstrução dos nossos muros, amém, irmãos? Neemias capítulo 1, versículo 3. Se você não achou, nosso telão aí já está aí para nós meditarmos. Diz assim a palavra de Deus. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém, fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Versículo de número 4 diz assim: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Versículo 5 diz, e disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam, e guarda os teus mandamentos. Último verso, versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite. Repita comigo, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos. Senhor, muito obrigado pela tua santa palavra, que o Senhor venha falar conosco nesta noite, estender a tua mão de graça e de misericórdia, em o nome de Jesus. A igreja diga amém, Jesus. Igreja, por favor, se assente nessa noite. A reconstrução dos nossos muros. Cada dia, cada momento, cada instante, nós passamos por situações, dificuldades, que são verdadeiros ensinamentos para nós. Ensinamentos que muitas vezes
não queremos ou talvez não aceitamos. Situações que quando estamos bem, alegres, é maravilha. Mas quando passamos por situações adversas, difíceis, a gente não quer, porque o ser humano não gosta, né? Nós não gostamos, não é verdade, irmãos? E tem coisas que nos entristecem, é notícia ruim, amém ou não, minha igreja? Notícia, e tem um ditado que diz, notícia ruim chega depressa, e é verdade. Notícia boa, é difícil você achar, mas notícia ruim chega rápido, chega depressa. E notícia ruim nos abala, nos entristece, nos abate. Quem sabe alguém entrou aqui com uma palavra que alguém direcionou para você, uma palavra ruim, alguma coisa triste que entristeceu o teu coração. Mas nessa noite o Senhor traz numa palavra aos nossos corações, que muitas vezes, mesmo com situações adversas, Deus quer reconstruir e quer nos ensinar alguma coisa. Amém, queridos? E a palavra de Deus nos fala nessa noite que Neemias ouviu uma notícia ruim. A notícia ruim era que Israel havia sido invadido. A notícia ruim era que os portões, os muros, as casas estavam queimados, os muros destruídos, os portões queimados, as casas. E trouxe uma palavra aqui que me chamou a atenção, que diz assim, que além disso aí, as pessoas estavam vivendo numa situação difícil, numa situação terrível. A palavra de Deus fala que Neemias, ele assentou-se, chorou e lamentou por alguns dias. Uma notícia ruim nos abate, amém ou não, amém, igreja? Uma notícia ruim treme as nossas pernas. Uma notícia ruim faz com que a gente fique totalmente fora de comum, fora do controle. E não aconteceu diferente com Neemias. Neemias embambeou, sentou e ficou abatido com aquela notícia. Mas mal sabia ele que por trás de tudo aquilo que havia acontecido, Deus tinha um plano na vida dele. E eu quero trazer essa boa notícia para você que está aí, e para mim também, que apesar das dificuldades, das situações, quem sabe alguém entrou aqui com uma notícia ou uma palavra ruim, Deus tem algo para você, aleluia. Deus tem algo para abençoar e derramar a sua graça na sua vida. E diz a Bíblia que ele se assenta e começa a lamentar por alguns dias, começa a entristecer por alguns dias, começa a ficar abatido por alguns dias, começa a ficar arrasado por alguns dias. Mas de repente, ele toma uma posição diante de Deus e diz assim: eu começo a jejuar e a orar por esta situação. E aí eu fiquei meditando nessa palavra aqui, meus filhos, e pensando, meu Deus, como é que Neemias jejuava? Orar tudo bem, mas jejuar é difícil, porque ele era o copeiro lá do rei, não é? Amém ou não, amém, igreja? Ele era o copeiro do rei. E aí o que acontece? O que ele fazia? Toda vez que o rei ia tomar um vinho, ele tinha que tomar primeiro. Toda vez que o rei ia comer alguma coisa, ele tinha que comer primeiro. Por quê? Porque se aquela comida, aquela bebida estivesse envenenada, Neemias era o primeiro a morrer. Era o primeiro a morrer. Então, ele era responsável por esse alimento e ele era responsável pela bebida do rei. E diz a Bíblia que mesmo assim, ele se desafiou e disse assim: eu vou fazer um jejum e vou orar para que essa situação mude na minha vida. Eu quero te trazer uma boa notícia. Deus nos deu duas armas poderosas: a oração e o jejum, aleluia. A oração e o jejum move
nas mãos de Deus. Se você está batido com alguma coisa, saiba, o Senhor está te dizendo nesta noite: ore, jejue, clame e deixe Deus agir, aleluia. Deixe Deus trabalhar, aleluia. E não fique aí abatido, amuado, desanimado, aflito, aleluia. Tem gente que não se levanta, irmãos. É a mesma coisa daquela pessoa que quando perde um ente querido, ele não consegue vencer aquele luto. Eu até entendo, porque eu sou psicólogo, eu sei o que é isso. Mas se a pessoa não reagir, já viram aquelas pessoas que quando morre uma pessoa tão querida de tantos anos, ele não consegue e vai morrendo aos poucos, e acaba falecendo junto. Nesta noite, a palavra de Deus para nós é: não se abate, mas levante-se em nome do Senhor, clame ao Senhor, aleluia, adore ao Senhor, exalte ao Senhor, porque o Senhor me deu e vai te dar a vitória, aleluia. Aleluia, clame a Ele. A Bíblia diz em São João, no capítulo 10, versículo 10: o diabo vem senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz assim: mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Você tem vida em abundância em Jesus. Você tem a vitória em Jesus. Você tem a vitória naquele que morreu na cruz para me salvar e para te salvar. Aleluia. Diz a palavra de Deus que depois que ele começa a orar e jejuar, versículo 5, ele disse: ah, Senhor Deus dos céus. Olha que oração bonita, igreja, acompanha comigo. Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para aqueles que te amam, e que guardam os seus mandamentos. Você sabe quem é esse aí que está falando? Ele está falando de mim e de você também. Quem é que guarda os mandamentos de Deus? Quem que está na presença de Deus? Quem que está diante da pessoa de Cristo Jesus? É você e eu, meu irmão. Você sabe o que o diabo quer? O diabo quer te desanimar, te abater. Às vezes eu vejo a pessoa dizer: ah, pastor, não estou com ânimo para vir para a igreja. Será que é o pastor que está dizendo: não, não vem para a igreja não? Você nunca vai ouvir de um pastor dizer isso. Mas o diabo, ele traz desânimo, ele traz abatimento, ele traz angústia. Mas nesta noite, a palavra de Deus diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, aleluia. Mas para resistir é necessário eu me levantar, aleluia. Se Neemias tivesse ficado deitado lá, meu filho, o que ia acontecer? Nada, exatamente. Neemias estava lá, os muros estão queimados, está tudo arrasado, estão numa situação difícil. Teve alguém que disse assim: olha, mas eles estão, além de estarem muro queimado, a situação está difícil. Versículo 3 diz assim: olha, o povo lá está em grande miséria e desprezo. Ou seja, a calamidade estava terrível. Mas Neemias não ficou parado. Neemias disse assim: espera aí, eu vou jejuar, eu vou orar. Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou orar, porque ele sabia a quem ele servia. Nesta noite, quem você está servindo, quem você está adorando, é o Deus Criador do céu e da terra, aleluia. E Ele quer reconstruir os teus muros e os meus muros, aleluia. Diz a Bíblia que ele vai e começa a se levantar, igreja. E o verso 6 diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para os ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti de dia e de noite. Ele fazia oração o quê, igreja? De dia e de noite. Repita comigo: ele fazia oração o quê? De dia e de noite. Eu pergunto para você: como é que você está orando a Deus? Como é que está teu ânimo para orar? O diabo te abateu? Te trouxe alguma coisa? Levantou? Foi filho que se levantou?
Foi o marido que se levantou? Foi o pai que se levantou? Quem que se levantou aí para te abater? Quem que o diabo usou para te abater? Nessa noite, levanta a tua voz, adore ao Senhor, exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor, porque o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é meu socorro, bem presente na tribulação, aleluia. Aí a pessoa está lá, chora, entra dia e sai dia. A Bíblia diz que Neemias orou e jejuou de dia e de noite. Não dava moleza para o diabo. Não dava brecha. Não queria saber. Mas tem gente que a situação vem, ele vem se levantar e se entrega. Aí você chega lá, meu irmão, levanta. Eu não estou aguentando. A pessoa às vezes está em situação, eu sei que tem lutas que não é fácil, irmãos. Passei em 2023 uma luta terrível na minha vida. Trabalhando, estudando, fazendo uma série de coisas. Tive um acidente, fraturei a perna, fraturei o fêmur. Fiquei com 9 pinos na perna, estou com eles até agora. Tive que me colocar diante da minha esposa. Minha esposa tinha que me dar banho, uma situação difícil para a gente que está ativo. Teve que me ajudar. Eu, graças a Deus, pela vida dela. Mas aí, quando eu comecei a ficar bom, ela disse assim, bem, eu quero te dar uma notícia. Eu falei, qual é a notícia? O médico me deu uma palavra triste. Eu não queria nem falar para você. Eu falei, qual é a palavra, querida? Ela disse assim, o médico disse que você não vai andar direito mais não. Você vai precisar andar com uma bengala assim, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Eu falei, o quê? Eu falei, está repreendido. Porque o Deus que nós servimos é o Deus poderoso, é o Deus grande. E tem gente que muitas vezes o médico, uma pessoa dá uma palavra, ele vai caindo. Nesta noite levante, porque o Deus de Abraão, Isaac e Jacó está na tua vida e na minha vida. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, aleluia. Eu disse para ela, falei, bem, eu não aceito, porque eu sei quem eu sirvo. Os irmãos viram que eu cheguei aqui na igreja de bengala, de moleta, aliás. Viram ou não viram? Chegaram a ver? Quem lembra? Lembra? De moleta. De moleta. Mas lá no meu coração eu disse, Senhor, não aceito. Não aceito. Estou com eles aqui, irmãos. Voltei a correr. Dia 21 de abril, tirei em 4º lugar na minha categoria. Subi no pulo, eu gosto de correr. Subi na plataforma. Quando subi para receber o troféu, eu olhei assim e disse assim, toda honra, toda glória, todo louvor é dado ao Senhor. Nessa noite eu quero que você diga comigo, toda honra, toda glória, todo louvor é dado ao Senhor. Toda glória, toda honra, todo louvor é dado ao Senhor. Aquele que nos ama, aquele que nos perdoa, aquele que nos levanta, aquele que nos tira do pó, aleluia. E Deus te trouxe aqui para dizer, eu estou te tirando deste pó, eu vou te levantar, eu vou te dar vitória, eu vou te dar vitória, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E aí, irmãos, as coisas são fáceis? Não, não são fáceis não, pastor. Aí no capítulo 4, acompanha aí, ele começa a trabalhar, no capítulo 4. Versículo de número 6. Assim edifiquemos o muro, todo o muro se cerrou até a sua metade. Porque o coração do povo começou a trabalhar. 4:6, Neemias 4:6, agora 4:7. Sucedeu que ouvindo Sambalate, Tobias, arábicos, os amonitas, os astoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, e que já as rupturas se começavam a tampar,
iraram-se de sobremodo. Olha que coisa terrível. E ligaram-se entre si todos, para virem atacar a Jerusalém e para desviarem do seu intento. Olha que palavra forte. Aí o versículo 8, e ligaram entre si todos, não, versículo 9 agora. Porém, nós o quê? Mas está muito fraco, igreja. Porém, nós o quê? Isso, bonito. Ao nosso Deus, repita comigo, ao nosso Deus. E pusemos uma guarda contra eles de noite, de dia e de noite, por causa deles. E aí diz a Bíblia, irmãos, que quando eles começaram a reconstruir, o inimigo disse assim, não vou aceitar isso não. Você acha que toda vez que você começa a fazer alguma coisa aqui na casa de Deus, o inimigo vai dizer, é isso aí, como é que é o teu nome que eu esqueci? Isso, Vitor, vai meu filho, vai. O inimigo vai falar isso com você, Vitor? Não! O inimigo vai colocar tropeço, vai colocar dificuldade, vai colocar barreira, vai levantar A, B, C, D contra Vitor, mas nesta noite a palavra de Deus fala que quando os Simbalates, os Sambalates, os Tobias se levantaram, aí é que Neemias orava, aí é que Neemias buscava, aí é que Neemias resistia, porque diz a Bíblia, resistia ao diabo e ele fugirá de vós, aleluia! Irmãos, a pessoa vai fazer a obra de Deus, vai fazer algo, pastor, não estou aguentando, que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, meu irmão, o diabo não vai bater palma para a gente não, vai arrumar queda, vai botar pino na sua perna, vai fazer um monte de coisa, vai colocar isso, vai colocar aquilo, mas uma coisa séria, o Senhor Deus, a palavra de Deus diz assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu quero nesta noite que você saia com esta palavra, Deus está te dando vitória, mas para você ter vitória, para você ter reconstrução nos muros, é necessário que você esteja diante dele, em oração, em adoração, em jejum, aleluia. Isso é maravilhoso, irmãos. E aí a Bíblia diz, eu não vou ler tudo, os Simbalates e os Tobias disseram assim, desce daí, eles precisam conversar. Neemias disse, não, vou descer daqui não, eu estou fazendo o quê? Uma grande obra. Não é verdade? Hein, pastor? Desce daí, para com isso. Quantas vezes você chega em casa, tem uma barreira, é os Simbalates, os Tobias. Você acha que o inimigo está dizendo assim, mais uma vez foi para a igreja, maravilha. Mais uma vez foi servir a Deus, maravilha. Não! O diabo vai ficar com mais raiva de você, mas ele tem que ter com raiva mesmo, sabe por quê? Porque a vitória é nossa, em nome de Deus. Se você crê na vitória, levanta a mão, adore ao Senhor. Se você crê na vitória, a vitória é nossa, em o nome de Jesus, aleluia! Glória a Jesus, aleluia! E essa reconstrução do muro, irmãos, nas nossas vidas, é isso aí. Cada dia a gente vai fechando as brechas. Cada dia nós vamos pedindo graça de Deus. Cada dia nós vamos pedindo a misericórdia do Senhor. Seja qual for a tua situação, mas nessa noite o Senhor está dizendo assim, eu quero reconstruir os teus muros. Eu quero reconstruir os teus muros. Eu quero reconstruir os teus muros. Quem sabe você está numa situação difícil. Você esteja numa situação complicada. Mas nessa noite, o Senhor nos trouxe aqui para essa palavra. Queimando essa palavra no meu coração. Queimando. Senhor, reconstrói os muros. Tampa a brecha. A Bíblia diz que Neemias foi tampando, foi tirando as fendas. Qual é a fenda que está no teu muro nessa noite? O que está te atrapalhando espiritualmente? Quais são as fendas? Já viu aquele muro com fenda, com rachaduras?
qualquer momento pode cair, tem muro que você olha assim, e tem uns buracos, umas fendas. Nesta noite o Espírito Santo está aqui para tampar todas as fendas. O Espírito Santo está aqui para tampar todas as brechas. O Espírito Santo está aqui para queimar toda a obra do mal e declarar que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. A fenda da falta de perdão. Tem gente que não consegue perdoar. A fenda da língua grande. Tem gente que fala mais do que coisa, do que pode, do que deve. A fenda da raiva, do rancor, das dificuldades. Porque o Senhor, Ele está aqui. Eu quero te mostrar o verdadeiro arquiteto. Aquele que bate o olho e diz assim, quebra aqui, levanta ali, acerta aqui, arruma ali. O nome dele, sabe qual é? Jesus. Qual é o nome dele, igreja? Jesus. Fale comigo, é Jesus. É Jesus. É Jesus. É Ele que vai me dar e vai te dar vitória. Aleluia. O verdadeiro arquiteto. Que olhou para mim, não porque eu estava, não, mas ele disse assim, não, meu filho, eu vou te levantar disso aí. Aleluia. Não é porque eu merecia, meu filho, mas é pela bondade e a misericórdia do Senhor que nós não somos consumidos. Porque mérito, qual é o mérito que eu tenho? Nenhum, irmãos. Qual o mérito que você tem? Nenhum. Mas é pela bondade e a misericórdia deste Senhor. E essa bondade e misericórdia, e eu quero encerrar a palavra nessa noite, aqui em São João, no capítulo 4, coloca aí, minha filha. Tinha uma mulher que ela estava com o muro totalmente destruído. São João, capítulo 4, verso 7. São João 4, 7. Jesus olha para ela e diz assim, mulher, dai-me de beber. Aleluia, que coisa linda, né? E a Bíblia diz, os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher disse assim, disse, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Aquela mulher estava com o muro todo destruído. Mas chegou o arquiteto dos arquitetos diante dela. Aleluia. E aí ele diz assim no verso 10, olha que coisa linda, acompanha comigo. Jesus lhe disse, se tu conheceres o dom de Deus, e quem te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e te daria a água viva. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus nessa noite? A água viva. Disse a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? Aí ela começou a indagar, começou a falar, e o verso 3 assim, respondeu-lhe Jesus, disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, aleluia. Aí a mulher disse assim, Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede. E aí Jesus começa a construir aquele muro que estava todo arrebentado. Ele disse assim, traz o teu marido. E ela disse assim, Senhor, eu não tenho marido. Jesus disse, sim, dissestes bem, não tem marido, porque tu tivesse 5, e o marido que tu tem não é teu marido. Isso dissestes com verdade. E aí a mulher olha para ele, aleluia, olha que coisa linda, minha filha, e diz assim, ó,
eu vejo que tu és profeta. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Olha para ele e diz assim, o senhor é profeta. Ela disse assim, nossos pais adoraram nestes montes, vós dizeis que é Jerusalém, de onde devemos adorar. Aí Jesus disse assim, mulher, crê que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E aí ele diz uma palavra forte. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim adore. Deus é Espírito, e importa os que o adorem em espírito e em o que, igreja? Em verdade. Você pode aplaudir ao Senhor nesta noite. Ele é o Senhor. E aí ele diz assim, ela diz assim, Senhor, a mulher diz assim, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando vier, nos anunciará tudo. Ela falando com ele. Aí, o verso de número 26, lê aí, meu filho, o que ele diz? Lê bem alto. Eu sou, é eu que falo contigo. Sabe quem está falando contigo nesta noite? Não é João Carlos, não. É Jesus que quer te levantar. É Jesus que quer te dar vitória. É Jesus que quer te restaurar. É Jesus que quer consertar o teu muro. É Jesus que quer te dizer, vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aleluia. Ele quer te aliviar. Ele quer te dar vitória. E nesta noite, recebe a bênção de Deus nesta noite, aleluia. Aleluia. E aí diz a Bíblia, irmãos, que aquela mulher sai dali e fala e anuncia para todo mundo. Verso 29 diz, vinde e vede o homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é o Cristo? E aí eu queria, se você me der só mais um minutinho, eu vou terminar aqui. Ele diz assim, e muitos, verso 39, dos samaritanos daquela cidade, creram nele. Olha que coisa linda. Pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Olha que coisa tremenda. Verso 40, indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhes que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E aí o verso de número 42, lê aí, meu filho. Aleluia, você pode dar um glória a Deus nessa noite, você pode aplaudir ao Senhor. Essa mulher fez algo tremendo, aleluia. Esta mulher ganhou muitas almas para Jesus. Esta mulher fez maravilhas, aleluia. E eu encerro a palavra nessa noite com Isaías. Põe Isaías, minha filha, 40. Quem que está mexendo no coisa? É o pequenininho, é o pequenininho. É você, meu filho? Amém. Isaías 40. Acompanha na Bíblia aí comigo, querido. Eu não sei como você chegou nessa noite. Você chegou cansado, abatido, angustiado. Mas eu quero te trazer uma palavra abençoada. O Espírito Santo está aqui e quer te levantar. O Espírito Santo está aqui e quer te dar vitória.
O Espírito Santo está aqui e está dizendo: resiste, resiste, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Isaías 40, versículo de número 31, versículo de número 29, diz assim, ó: dá vigor ao cansado e multiplica a força do que não tem nenhum quê? Agora vocês estão legal, olha que coisa linda, você viu, minha filha? Multiplica, ó, vamos de novo, ficou legal, vamos lá. Dá vigor aos cansados e multiplica força aos que não têm. Olha, oxa, acordou, aleluia. E aí diz assim, ó: os jovens se cansarão e se fadigarão. Os jovens certamente cairão. Não estou dizendo para vocês não, pelo amor de Deus. Aí o verso 31, vamos juntos. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia, você pode dar um glória a Deus nesta noite. Aleluia, aleluia, espera no Senhor, renove as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É bom ou não é bom servir a Deus, amém ou não, minha igreja? Aleluia, aleluia. A palavra queima no meu coração, queima, queima. E aí eu digo assim: Senhor, conserta esse muro aqui. Conserta esse muro, Senhor. Tem algumas fendas, tampa. Espírito Santo, tem algumas brechas, tampa. O Espírito Santo tem algumas torturas. Já viu aquele muro torto que está na rua e está assim, ó? Já viram ou não? Ninguém responde agora. Viram ou não viram, igreja? Tem muro que é assim, ó. Tem cristão que está assim, mas nesta noite, se você está torto, é igual aquela música, né? Eu esqueci ela, sei o que, torta, um beijinho torto, né? Aleluia. Você está torto, Jesus vai te consertar nesta noite. Jesus vai te dar vitória nesta noite, aleluia. Se você tem alguma brecha, nesta noite, Deus quer tampar essa brecha. Deus quer tampar essa brecha. Vamos ficar de pé, meus filhos. Oh, querido Espírito Santo, comece a orar a Deus comigo nesta noite. Comece a orar a Deus nesta noite. Comece a clamar a Deus, aleluia. Abra sua boca. O que está torto? O que está, tem alguma fenda? O que está com brecha? Nesta noite o Espírito Santo, o arquiteto do arquiteto, está aqui para te dar vitória e para me dar vitória, aleluia. Ora la bashori anda la malaya. Oh, de carabarachora labaia. Espírito Santo, tira as brechas, tampa as brechas, liberta nesta noite, dai o ânimo àquele que está desanimado, restaura o abatido, cura o cansado, reanima aquele que está desanimado, meu Deus, e derrama a tua graça em nossas vidas, em nosso lar, em nossos corações. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa eu confessar uma coisa para você. Eu cheguei aqui tão cansado, mas tão cansado, sentei ali. Eu disse assim: Senhor, me dai força, me ajuda. E quando eu cheguei aqui nessa plataforma, o Espírito Santo foi enchendo, enchendo, enchendo. E eu quero te dar nesta noite esta boa palavra. Quem sabe você tem andado cansado, mas nesta noite o Senhor vai te restaurar a tua força. O Senhor vai te dar vitória. O Senhor vai te abençoar. Aleluia. Por quê, pastor?
Porque Isaías diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Essa semana eu estava no ônibus, tinha uma senhora, estava conversando com ela, magrinha, cabelinho branco, e ela começou a conversar comigo, e eu disse assim: senhora, quantos anos a senhora tem? Ela disse assim: 89. Eu falei: 89? Falei: mas a senhora está bem demais, quase 90 anos, cabeça boa, corpo bom. E eu comecei a elogiar ela, e aí ela desceu do ônibus, e irmãos, eu e o motorista ficamos assim, ó, vendo, ela, as pernadas dela assim, ó. Eu falei: meu Deus, essa mulher está andando mais rápido que eu, meu Deus, a misericórdia. Os que esperam no Senhor, quem sabe você está andando assim, está andando carregado, mas nesta noite o Senhor vai fazer você correr, adorar, exaltar, glorificar o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Aleluias. E o Senhor, Ele quer te encher nesta noite. Toda e qualquer rachadura que você tem, o muro somos nós. O muro é o nosso coração. Então levante as suas mãos. Comece a trazer agora em pensamento tudo aquilo que tem servido como uma brecha do inimigo na tua vida. Todo o desânimo, toda a tristeza, toda a dificuldade, comece a trazer agora ao seu coração. Feche seus olhos. É momento de você se conectar com o Senhor. É momento de você colocar a sua fé em ação e adorar e clamar ao Rei dos Reis. O único que pode solucionar os seus problemas, o único que pode tampar todas as brechas, te dar um caminho novo, reescrever a sua história. E Ele está aqui nessa noite. Se conecte com o Senhor neste momento, pois Ele está te ouvindo, em nome de Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei. Foi que eu nasci, meu prazer é te louvar,
meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Talvez você entrou aqui nessa noite assim como o pastor João Carlos entrou. Talvez você entrou abatido, talvez você entrou abatida, talvez você entrou triste, cansado, cansada. Mas o Senhor nessa noite, Ele renova as suas forças. Enquanto você declara essa canção, enquanto você adora Ele, Ele vai te enchendo outra vez. Enquanto você declara essa canção, enquanto você adora Ele, Ele vai te fortalecendo. Ele vai tirando a ansiedade, Ele vai tirando a angústia, Ele vai tirando a depressão, e Ele vai te encher com o Espírito Santo de Deus. Por isso, ainda que você não saiba a letra, você tem as telas, você pode ler. E enquanto você canta, enquanto você louva, Ele vai te enchendo e te tocando em nome de Jesus. Então declare em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Declare em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Diga que Ele é Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, e pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o... Diga fôlego de vida pra te adorar, e pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Declare pra te adorar, pra te adorar, ó Rei. Foi que eu nasci, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver
na casa de Deus, onde flui o amor. Esse é o seu momento. Este é o seu momento de se entregar verdadeiramente ao Senhor. Este é o seu momento de entregar todas as suas preocupações ao Senhor. Este é o seu momento de se entregar verdadeiramente. Fala com Ele. Ele está esperando para ouvir a sua voz. Ele está esperando para ouvir o seu clamor. Fala para Ele, conta o que tem tirado a sua paz, o que tem trazido tristeza ao seu coração, o que tem inquietado o seu espírito. Conta para Ele, fala: Pai, os dias têm sido difíceis, os dias têm sido cada dia uma batalha, e parece que a batalha tem se tornado maior. Conta para Ele. Ele está esperando para te socorrer. Ele está te esperando para te ajudar. Ele está te esperando para ser o Deus Todo-Poderoso na sua vida. Pai, nós clamamos a Ti, pois o Senhor é o único Deus, o Todo-Poderoso. É o Deus que muda a história. É o Deus que reverte a situação. É um Deus que faz o impossível. Eu clamo, meu Deus, pela vida do Teu povo, te pedindo, meu Deus, que o Senhor não venha somente visitar, não venha, meu Deus, somente estar presente aqui neste culto, mas que o Senhor, meu Pai, venha fazer morada e venha habitar. Venha, meu Deus, reconstruir, meu Pai, o muro de cada pessoa que se faz presente aqui, pela fé de cada um que se faz presente aqui. A Tua palavra nos diz, meu Deus, que basta uma fé do tamanho do grão de mostarda, e que se nós tivéssemos tal fé, nós diríamos, meu Deus, aos montes que eles se movessem, e eles de fato moveriam. Então nós temos, meu Deus, essa fé nesta noite. A fé, meu Deus, que é capaz de restaurar a nossa vida. A fé que é capaz de mudar as coisas de lugar, tirar a ansiedade, tirar o medo, a amargura, o rancor, a falta de perdão. Nós queremos, meu Deus, não somente ter o nosso muro reconstruído, mas ter um coração parecido com o Senhor. Ter um coração que te adora em meio à dificuldade. Ter um coração, meu Deus, que enfrenta, que não desanima, mas que em todo tempo, meu Pai, está aos seus pés e em seus braços. Pai, que o Senhor, meu Deus, venha curar os corações nessa noite. Que o Senhor venha, meu Pai, fazer tudo novo. Que o Senhor, meu Pai, possa verdadeiramente habitar conosco. A nossa oração nesta noite é para que nós podemos, meu Deus, fechar todas as brechas. Tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor. Tudo aquilo, meu Pai, que tem servido como pedra de tropeço. Para que cada dia, cada vez mais, nós possamos ser a Sua imagem, ser a Sua semelhança. Correr e não se cansar. Andar e não se fadigar. E estar continuamente com o Senhor. Levante suas mãos. Agradeça ao Senhor neste momento. Agradeça a Ele por este culto, pelo fôlego de vida. Agradeça pela oportunidade, pois essa pode ser até mesmo a nossa última oportunidade. Agradeça pela sua casa, agradeça pelo seu lar, agradeça, pois tudo que você tem passado, o Senhor, Ele tem cuidado. Ele não tem desamparado. Ele não tem te deixado para trás. Sabe, amado, às vezes nós passamos por tantas dificuldades e pensamos e nos perguntamos: onde está o nosso Deus? Ele está ao nosso lado, o socorro bem presente na hora da angústia, aquele que renova as nossas forças, o bom Pai, o bom Pastor, aquele que não falta. Ainda que todos ao nosso redor nos abandonem, ainda que a nossa mãe e nosso pai se esqueçam de nós, nos desamparem, o Senhor é aquele que não nos desampara, é aquele que não nos abandona, é aquele que não nos esquece. Levante suas mãos. Vamos fazer a oração final.
que essa palavra venha estar e queimar todos os dias no seu coração. De tal forma que chegará um momento, eu creio, que quando Jesus voltar, nós não teremos mais nenhuma brecha e finalmente poderemos contemplar face a face a sua beleza, face a face a sua formosura. E então, amados, aí então, a nossa alegria ela será completa. No mundo nós temos aflições, no mundo nós passamos sim por dificuldades, mas um dia chegará um grande dia onde todas as coisas, onde todas as lágrimas serão coisas passadas. E então nós estaremos juntos com Deus, com nosso Pai, e cantaremos com os 24 anciões: Santo, Santo, Santo. Aleluias. Levante sua mão. Pai, nós te agradecemos. Obrigado, meu Deus, por mais esse culto. Obrigada pela tua palavra. Nós cremos, meu Deus, que nesta noite todas as brechas, todas as rachaduras estão sendo tampadas, fechadas. Cremos, meu Deus, que nesta noite nós nos reconciliamos com o Senhor, fechando tudo aquilo que nos afastava de Ti. Eu te peço que o Senhor, meu Pai, nos leve para casa em paz e em segurança. Livra-nos, meu Pai, dos acidentes, do incidente, da bala perdida, do mau motorista, de toda a armadilha que o inimigo preparou, meu Deus, para a vida de cada um de nós. Que nós possamos, meu Pai, levar a mesma paz, levar a mesma presença que nós, meu Pai, recebemos aqui nessa noite. E que nós possamos, meu Pai, todos os dias fechar mais uma vez todas as brechas e todos os dias nos aproximarmos cada vez mais de Ti, meu Pai. Eu glorifico, meu Deus, por cada vida que se fez presente aqui nesta noite. Eu te peço que o Senhor, meu Deus, esteja com eles na sexta, no sábado, e que no domingo, meu Deus, nós podemos estar juntos, meu Pai, em memória de Ti, para cultuar e celebrar a Santa Ceia em nome santo do Senhor Jesus. Vão em paz e que Deus os abençoe e os guarde em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Esperamos vocês no domingo, Santa Ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pra te adorar.